Vocês ainda tem as boas horas aí. Baixa a pergunta aí de Você tem aula todos os sábados? Puxar de novo. Vira tanta rotina, né, que a gente já... Olha só, o que eu vi uma entrevista a respeito do Fernando Pessoa, que eu tinha que cantar para fazer para você ver. Ele ainda não existia Facebook e eu já tinha 4 perfis falsos. Eu adorei. Eu adorei. Dá pra gente se identificar com algumas das personalidades dele. Pronto, cadê a frase? Pois é, você acredita? Eu também vi o eu lembrei de você, sabe? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Você falou que gosta de Maia. Nossa, se tivesse isso da professora, eu já pra ela. Me coisa lá, me segue, né? Nem sei como é que chama. Eu amo o mar, gente. Guarujá. Guarujá é minha vida. Eu amo Pitangueiras, gente. Eu amo. Mas vai ser uma casa de casamento hoje. Oi? Vai ser uma casa de casamento hoje. Hoje eu não estava para ver se está para você, pegar para você, sabe? Essa aí eu tenho bem. Não, É igual a gente são nós, nossa. Aí eu falei, ainda bem que não tem filho, só que eu vou dizer que Aí tem gente que estão moscando dentro do banheiro, assim, não fazendo nada, eu tô lá, isso veio, parado. Se tem, não tem, não tem, então. Nossa, não tem esse pão. Tem 10 dias. Custa pegar na minha mão. Ontem você já tinha saído, mas teve uma bem bonitinha, bem simplesinha, mas bem bonitinha. Pessoal, então, olha só, o que você tem, muita gente pode ter, mas que você é, ninguém pode ser. Então, tem a sua verdadeira identidade. Não queira ser aquilo que o outro é, porque você é você, único, especial, exclusivo. É verdade. Questão de comparação. Isso às vezes a gente fica, né, se comparando mesmo, principalmente com relação a essa questão, né, tem algumas coisas que a gente tem vontade de que seja diferente, né? E aí a gente fica, mas olha, fulano, então assim não tem jeito, cada um tem sua identidade, né? Quando a gente convive com, né, em casa, assim, com o filho, gente, isso é muito engraçado, muito interessante com o filho, bom dia. Porque os filhos, eles são muito diferentes, é uma coisa assim louca, como que pode 2 seres assim serem o mesmo pai da mesma mãe, ser tão diferentes. Em casa são muito diferentes. Muito diferente, né? Então, bom dia. Olha lá, ó, carpe diem. Aproveite o dia. Lavardismo. Rosinha. Gente, então vamos lá, nós estamos no capítulo 8.
Hoje é quinta. Da escala? Qual escala? É, você já conheceu a doutora Pauliane? Sim. Ela é minha amiga. Não, ela é não entra, Ela olha esse tamanho. Depois só me assim, que ela tá parecendo um bicho goiado. Oi, gente, eu falei, cara, E ela fala do assim, ela chegou e falou com a dor de tava todo. sim, ela mudou pra cá agora, ela veio, né? Ela tá trabalhando no Hilda. Eu não fui professora dela diretamente, mas eu não lembro se eu dei aula dela em algum ano, eu acho que não, eu fui professora do irmão dela, eu acho que a Paulinha não chegou a ser minha aluna, mas eu assim, sempre acompanhei ela, sabe assim, produção de texto, ela sempre me procurava, Paulinha. E ela é filha de uma amiga minha, assim, da vida, né? Eu vi Paulinha Ângela nascer, né? Me lembro até aniversário da Paulinha Ângela, mãe dela fazia festas gigantescas, e eu me lembro, ela é da idade do meu marido, e meu marido é mais novo que eu, tá, gente? E aí, quando ela veio para cá, descobriu que eu estava aqui, ela já mandou mensagem. E ela, assim, gente, ela é uma fofa, ela é muito querida, ela é uma fofa. E ela é intensivista, e eles estavam muito ansiosos para ela vir para cá. E ela quer montar clínica, ela quer montar clínica, ela é uma graça. E eu, hoje, cedinho, a hora que ela foi mostrar, ela já mandou uma mensagem para ver se a gente ia combinar alguma coisa para fazer hoje à noite. Aí eu falei para ela, não falei ainda, mas pensei que vou trabalhar hoje à noite, né? E eles estão aqui chegando agora, eles são uma graça. Mas assim, você olha para ela, vai ter estilo do Cila Médica, você fala, meu Deus, essa aí vai me atender, que medo. Oi? Assim, desse tamanhozinho, com aquela carinha de bebê de cozinha. Quando ela foi na minha casa, eu avisei antes, eu falei, meninos, a Paulinha ela vai vir aqui, eles perguntam, curiosos, né? Eu falando com ela, mãe, como que ela é? Eu falei, olha, primeiro, ela tem uma carinha de menina, mas ela é médica, tá? Ela tem uma carinha de menina, mas aí eles amaram, eles acharam uma fofa. Ela é médica e especialista. Intensivista, uma graça. E ela, assim, aquelas alunas super dedicadas, foi uma das primeiras que enfrentou essa questão de estudar, acho que na Bolívia, e depois ela veio para o Brasil, foi uma das primeiras, assim, bom dia. E ela sempre batalhava muito, sabe? Aí ela foi para Maringá, e de Maringá foi para Salvador, aí estudando. 10 anos já que ela está formada e estudando. 10 anos de formada e estudando. Ela terminou a última agora, para intensivista. Pessoal, então vamos na página 6 do nosso capítulo 8, e nós temos 3 questõezinhas de vestibular relacionadas ao conteúdo que nós vimos. Só para a Lucila ficar assim, antenadinha, Lucila, ontem nós demos início à parte da literatura, e falando dos estilos de épocas e as definições de escola literária, tá? Um conteúdo que eu acrescentei para vocês, mas não é nada de diferente do que você já tenha visto, que você já conhece. Então, pessoal, ontem nós passamos por esses estilos de época, e agora, a partir de hoje, né, nós vamos mesclando. Nós vamos estudar um pouquinho de língua, depois um pouquinho da literatura, e a gente vai misturando. Na prova do ano passado, eu achei assim, meio surpreendente, a prova do Enem pediu pouca literatura, muito texto, muita interpretação e pouca literatura. Mas os outros vestibulares sempre pediam muito modernismo, muito romantismo. E nesse vestibular, né, propriamente dito, assim, pediu muito mais leitura e interpretação de texto, de um modo assim geral, mas não voltados mais para a literatura, certo? Mas a gente vai sempre estudar bastante modernismo, que a gente sabe que o Enem gosta de pedir, e vamos, né, ter aí o máximo de conhecimento possível nessa área literária, porque realmente são conhecimentos muito relevantes. A literatura é muito rica, a literatura ela pode transformar a vida das pessoas. Se todas as pessoas tiverem acesso à literatura, como diz Antônio Cândido, a vida realmente das pessoas seria melhor, porque a literatura ela é transformadora. Às vezes a gente não tem essa visão. Aí eu falo para os meus alunos assim, né? Vocês gostam de literatura? Não, a maioria ninguém gosta de literatura, mas vocês gostam de filme? Ah, eu adoro. Ah, vocês gostam de desenho animado? Ah, eu adoro. Vocês gostam de série? Nossa, senhor, eu amo série. E aí, como que você gosta? Você gosta de música? Eu amo música, eu não vivo sem música. E como você gosta de literatura?
Como se você não gosta de literatura, se foi a literatura que deu vida para todas essas outras coisas. Se existe um filme, é porque atrás desse filme existe um cara que imagina, que pensa e que coloca ali, né, como se fosse realidade, tudo que você às vezes imagina, que você sonha, que você projeta e que não sai do papel e você se vê lá no filme, né? Se existe uma história em quadrinhos, é porque tem um artista por trás dessa história em quadrinhos, que também é um literário, né, que está ali fazendo literatura por meio das histórias em quadrinhos. Se tem uma música, é porque teve um cara que escreveu, que imaginou e que escreveu aquela música literariamente falando. Então, não tem como, gente, separar a literatura da nossa vida real. Porque a literatura ela faz parte da nossa vida. É a literatura que nos dá um pouco de leveza da vida. Né? Se a vida não existisse a literatura, com certeza, nós teríamos assim, uma vida muito mais sem graça. Né? É a literatura que tira, muitas vezes, aquele peso, né, dos compromissos. Aí você bota uma música, né? Olha só, você está lá estressado, você tem uma música que você gosta, aí vem aquela catarse, né? Aquele momento assim que você passou aquele estresse, você começa a viver uma outra situação, aí você está ali naquela pilha danada, aí você vai assistir a série que você gosta, e como dizem hoje, né, você maratona naquela série, lá você esquece da vida, e aí você diz, eu não gosto de literatura. Mas antes de afirmar que você não gosta de literatura, lembre-se que a literatura foi a mola propulsora de toda essa gama de entretenimento que nós temos hoje. Tudo isso é literário. Talvez, é claro, né, tem os níveis de literatura que cada coisa atinge, né? Mas tudo vem da literatura. A música começou, para você ter ideia, a música começou lá no trovadorismo, que foi a primeira escola literária, que os trovadores, né, pegavam um instrumento musical, que era a trova, ficava lá, né? A trova era a musiquinha, o canto. Né? Acho que eram 2 ou 3 cordas só que tinha no instrumento dele, se não me engano, 2, que era esqueci o nome, a lira, acho que é a lira, né? Que eles tocavam, acho que era a lira, era uma bem grandona, eu estava falando, senão aqueles filmes de época, sempre tem na corte, as pessoas estão lá conversando, comendo, e tem um cantorzinho lá no cantinho, que é o trovador, que ficava lá, né? Tocando. Isso aqui. Sim, aqui ó, ainda tem muita corda, mas tem um dos mais antigos, que era bem assim, rebuscadinho, que ele ficava lá no cantinho, sentadinho, pouquinhas cordas, sabe? No começo, acho que 3 cordinhas, e ele ficava ali no cantinho, tocando, entretendo as pessoas, e já era alguma coisa justamente com essa intenção de envolver as pessoas num clima mais ameno, mais leve, mais suave. Né? E esses movimentos aí literários, eles foram ganhando força, e aí veio cinema, né? Veio teatro, veio cinema, isso tudo é literatura, né, pessoal? E agora, lá na questão 27, da página 6, está dizendo assim, Seixas era um homem honesto. Ah, eu sou eu. Vai, porque eu fui lá entregar um negócio, que a gente foi para isso. Seixas era um homem honesto, mas ao abrigo da secretária e ao calor das salas, sua honestidade havia tornado essa têmpera flexível da cera que se molda às fantasias das vaidades e aos reclamos da ambição. Era incapaz de apropriar-se do alheio ou de praticar um abuso de confiança, mas professava a moral fácil e cômoda, tão cultivada atualmente em nossa sociedade. Segundo essa doutrina, tudo é permitido em matéria de amor, e o interesse próprio tem plena liberdade, desde que se transija com a lei e evite o escândalo. José de Alencar, no livro Senhora. Vocês leram Senhora? Gente, é um romance lindíssimo, Senhora. Lindíssimo. Só pelo esse trecho aí, professor. Eu tentei ler, mas eu tinha tinha que encontrar, vocês teriam sempre que procurar uma versão mais recente. Mas a história é muito legal, Senhora. É muito bonito esse livro. A literatura romântica reproduz valores sociais em sintonia com seu contexto de mudança.
No fragmento de Senhora, as concepções românticas do narrador repercutem o quê? A resistência à relativização dos parâmetros éticos, a idealização de personagens pela nobreza de atitudes, a crítica aos modelos de austeridade dos espaços coletivos, a defesa da importância da família na formação moral do indivíduo, a representação do amor como um fator de aperfeiçoamento do espírito. Então, primeiro, pessoal, já fez uma afirmação aqui que a Senhora é do romantismo, tá? É um romance da escola literária Romantismo. E aí começa falando, descrevendo um determinado personagem, o Seixas. E aqui diz que o Seixas era um homem honesto, mas ao atrito da secretária e ao calor da sala, sua honestidade havia tomado essa têmpera flexível de cera que se molda às fantasias da vaidade e aos reclamos da ambição. Então, diz que ele era um homem honesto, mas que ele foi se moldando o quê? Né? Conforme as coisas iam acontecendo, ele ia fazendo igual cera. Ele ia se moldando, né, de acordo com os interesses, de acordo com as vaidades, com as ambições e tal. Ele era incapaz, aí diz mais uma característica do Seixas, ele era incapaz de apropriar-se do alheio ou de praticar abuso de confiança. Mas confessava a moral falsa e cômoda, tão cultivada atualmente em nossa sociedade. Olha só, engraçado, né? Esse Senhora foi escrito lá, né? No romantismo, aí quando fala da nossa sociedade, se encaixa perfeitamente na nossa sociedade, ou seja, a sociedade é assim desde sempre, né? Desde sempre a sociedade é assim, flexível às suas ambições, aos seus interesses, né? Se molda com ser aquilo que melhor lhe convém. Segundo essa doutrina, né? Ou seja, segundo a doutrina que ele professava, tudo é permitido em matéria de amor. E o interesse próprio tem plena liberdade, desde que se transija com a lei e evite o escândalo. Então, segundo Seixas, por amor, tudo vale a pena. E ainda tem o interesse próprio, tem plena liberdade, mas tem que se atentar a duas coisas. Que não transija a lei, que seja dentro da lei, que não provoque nenhum escândalo. Tá? Então, olha só, tá bem boa essa regra aí de Seixas, tá bem tudo isso. E aí, pensando nisso, qual que vocês acham que são os valores que estão em sintonia com os contextos de mudança aí, relacionados a... Olha lá, a literatura romântica reproduz valores sociais em sintonia com o seu contexto de mudança. No fragmento de Senhora, as concepções românticas do narrador repercutem o quê? Resistência, idealização, crítica, defesa ou representação. Essas são as palavras de ordem aí, né, para a resposta. O que vocês acham? Página 6, capítulo 8. Que estava do lado aí, né? Porque nós voltamos só para fazer as atividades, tá? Todos Não, nós vimos todas as escolas assim, de uma forma geral, só aqui. Um resuminho delas, tá? E agora nós vamos... Qual questão? Questão de número 1, página 6. 27, número 1, perdão. 27. E aí, o que vocês marcariam aí? O que a gente vai fazer? Resistência. Resistência? E aí, o que mais? A Gabi vai na resistência. Resistência à relativização dos parâmetros éticos. E aí, o que mais? É isso mesmo. É essa resistência que ele demonstra. Primeiro, ele acha que é assim, ó, por que resistência? Porque para ele, olha o que ele diz lá no final, que o texto diz sobre ele no final. O interesse próprio tem plena liberdade. Então, é resistência aos moldes, né? Ele resiste aos parâmetros. Por quê? Porque para ele a liberdade tem interesse, o interesse próprio tem plena liberdade, acima de tudo isso. Eu acredito que essa resistência à relativização seria tipo assim, você pode fazer, mas não é relativo. Tem coisas que você não pode chegar lá, sabe? Pode ser também. Sim, a lei, sim, exatamente. Olha só, então a resistência, a relativização dos parâmetros tem parâmetro, né? Dentro de um parâmetro, né? Não, exatamente. Resistência. Então, olha,
ele pode, tudo pode, desde que, né, esteja dentro desses parâmetros, é bem isso mesmo. Ele resiste no sentido de que ele tem uma fluidez, né, ali dentro daquela ética, só que sempre lembrando que né, dentro da ética tem, né, é relativo, as coisas são relativas. Desde que você não transgrida a lei no caso de escândalo, os seus interesses têm sempre força maior, tá? Então, é letra A mesmo a resposta. Questão 28. Leia à posteridade, ó pátrio rio, em meus versos teu nome celebrado, porque vejas uma hora despertado, o sono vil do esquecimento frio. Não vês nas tuas margens o sombrio, fresco atento de um álamo copado. Não vês ninfa cantar, pastar o gado na tarde clara do calmoso estilo. Turvo banhado às pálidas areias, nas porções do riquíssimo tesouro, o vasto campo da ambição se recreias. Que de seus raios, planeta louro, enriquecer o influxo em duas veias, quanto em chamas fecunda brota em ouro. Isso aqui é obras poéticas de Glauceste Tatúrnio. E a pergunta está falando do arcadismo, tá? A concepção árcade de Cláudio Manuel da Costa, CM Costa, Cláudio Manuel da Costa, registra sinais do seu contexto histórico refletidos no soneto por um eu lírico que... Esse eu lírico, é muito importante, não sei se todos vocês têm a concepção clara do eu lírico. Pessoal, é tão complicado a gente fazer o pessoal entender esse bendito desse eu lírico aqui. O eu lírico é o seguinte, ele é eu gosto de falar assim, para ficar mais fácil para os alunos entenderem. O Cláudio Manuel da Costa, assim como o Drummond, assim, né, como o Olavo Bilac, como tantos outros autores, eles criam personagens dentro dos poemas. Por exemplo, uma música. Eu gosto de fazer a alusão à música, porque talvez seja mais fácil para entender. A música, o cara está lá cantando a respeito de uma traição, a respeito de um fim de um relacionamento. No entanto, o casamento dele está super bem, ele está super apaixonado pela esposa. No entanto, ele produziu uma música falando de traição, falando de sofrimento, de separação. Por quê? Porque ele cria um eu lírico que vive aquela situação. O eu lírico é o personagem dentro do poema que vive a situação do poema. Porque, por exemplo, quando você pergunta quem é o eu lírico, muitos alunos vão lá e respondem o nome do poeta. O poeta não tem nada a ver com o eu lírico. Ele simplesmente cria esse eu lírico para viver a situação do poema, certo? Que não tem nada a ver com ele, às vezes a vida dele tem outro patamar, em outra situação, e ele está criando aquilo ali, um sofrimento. Imagina no romantismo, né? Os poetas sofriam aquilo tudo? Não. Imagina na segunda fase, que eles faziam alusão à morte, né? A depressão, ao sofrimento, a morte como fuga para todas as coisas, né? Meu Deus, a solidão absoluta. Aí era assim que os poetas eram? Não. Eles apenas criavam aqueles eu líricos para viver aquela situação e mostrar, né, os vários personagens que vivem na sociedade, certo? Então, olha só, a concepção árvore de Cláudio Manuel da Costa registra sinais do seu contexto histórico, refletido no soneto por um eu lírico aqui. Lembrando, pessoal, que o arcadismo foi aquela época marcada pelo ouro, né, pela inocência mineira, por aquele... o carpe diem, exatamente, né? E principalmente por aquele fingimento poético, tipo assim, né? Nossa, a natureza é tudo, é lindo, é maravilhoso, mas jamais eu me desapego dos valores, né? De dinheiro, de interesse que eu tenho na cidade. Não, é só na teoria, né? Era tudo lindo, a casinha de sapê. Mas o que eu quero mesmo é o dinheiro e as coisas que eu tenho na cidade. É isso aí. Professor, Lá vem o Antônio. entregou a eleição.
Se eu já entreguei corrigida, ainda não, meu amor, a redação da grafia vai. Então entrega para a Emily, porque ela vai estar pode ser para mim. Não tem problema. Calma também, passar em Só entendi, mas Só entende. o Laura vai dar certo. Pode diferença também. É, pode ser. Ah, verdade. Sabe, né, também. Vou trocar o filme da sua. Olha, Marcos aceita. É. Olha só, então, leia a posteridade com pátrio rio, em meus versos, teu nome celebrado. Porque vejas uma hora despertado, sono vil do esquecimento frio. Não vês nas tuas margens o sombrio, fresco acento de um álamo copado. Não vês nunca cantar, pastar o gado, na tarde clara do calmoso estio. Turvo banhado, as pálidas areias, nas porções do riquíssimo tesouro, o vasto campo da ambição e grilhas, que de seus raios o planeta ouro, enriquecendo o influxo em tuas veias, quando em chamas fecunda brota e nutre. A pergunta é: a concepção árcade de Cláudio Manuel da Costa registra sinais de seu contexto histórico, refletidos no soneto corum lírico que busca o quê? Ele fala ambição ali, né? E aí, qual a questão? Cobiça. Cobiça? Busca o seu reconhecimento literário entre as gerações futuras, não é isso de jeito nenhum. Contempla o consentimento de cumplicidade, natureza e pastoreio. Lembra, né, que eles amam, né, essa questão dos pastores, das ninfas e tal. Lamenta os efeitos produzidos pelos atos de cobiça e pela indiferença. Encontra na simplicidade das imagens a expressão do equilíbrio e da razão. Recorre a elementos mitológicos da cultura como símbolo da terra. Não, mitologia não é ali, né? Mitologia vai vir lá no... Hã? Não, é a... Ai, meu Deus. Esqueci o nome agora. Lembra que eu falei ontem? A mitologia não é simbolismo? Não. Classicismo, literatura clássica, e se volta todo, né, para essa questão dos deuses, literatura, né, volta para essa realidade aí. Então, olha só, lembrando que, olha o que fala, o que o poema fala? Pátrio rio, né, rio com letra maiúscula, certo? Aí tem aqui, fala de brota em ouro, né? Do riquíssimo tesouro, da ambição recreias. O que a gente pode perceber nesse poema? Ele está criticando. Isso, ele está se lamentando por conta das ambições. Ele lamenta os efeitos produzidos pelos atos de cobiça e pela indiferença quando ele diz: não vês nas tuas margens o sombrio, fresco acento de um álamo copado, não vês nem para cantar, passar o gado, na tarde clara do calmoso estio. Turno banhado as pálidas areias, nas porções do riquíssimo tesouro, o vasto campo da ambição recreias. Também porque, tipo, eles vão representar isso na verdade. Não, é que você está falando, olha, as ninfas, né, o pastoreio, o gado, o rio, e nada disso é importante para eles, porque eles estão de olho só no que eles podem extrair daquilo ali. Então, o ouro, ele está se lamentando pela ambição e pela cobiça das pessoas, tá? Agora, uma da Santa Casa, e a literatura brasileira, através dos textos, vai falar a respeito de que escola literária se encaixa numa determinada obra aqui que ele vai se referir. Orientados pela crença positivista de que a ciência constituía o sumo saber e a redenção do homem, os adeptos desse movimento procuraram reduzir a gênese dos conflitos pessoais e interpessoais a 3 fatores: a herança, o ambiente e o momento. O enfoque narrativo em terceira pessoa apresenta características de relatório científico, objetivo, direto, franco. Registre-se a descrição pormenorizada do ambiente em que se encontra o herói, ou anti-herói, que atende a 2 propósitos: completar o retrato psicológico da personagem, pois, consoante os postulados em moda, o cenário seria o prolongamento obrigatório do temperamento e humores de quem o habita.
e concretizar a ideia de verossimilhança fotográfica. Grifem aí a palavra verossimilhança, tá? Na descrição científica da paisagem, não falta, inclusive, a notação referente ao pressuposto de que a personagem estaria sujeita à influência determinista do mundo. Olha que questão profunda para o aluno perceber. O texto se refere às obras de que escola literária? A partir da descrição que tem aí. Pessoal, quem não tem, né, o conhecimento dessa palavra aqui, verossimilhança, a verossimilhança é uma espécie de uma harmonia, chega a ser uma comparação, sabe? A verossimilhança é uma característica típica das narrativas. Deixa eu ver como eu falei, eu não seja uma palavra bem boa. Eu falei de harmonia e é isso mesmo. É uma harmonia entre as ideias, tá? Mas mais voltado para os elementos fantásticos da narrativa. Quando há verossimilhança, significa que a coerência, a ligação, tá? Então, aqui vamos colocar assim, ó, harmonia entre ideias, uma obra literária, especificamente, tá? Então, essa harmonia entre ideias voltadas para a literatura, tá? Os elementos imaginários, fantásticos, mas são determinantes para o texto e estão em coerência. Essa é a verossimilhança, quando há harmonia entre as ideias numa obra literária, certo? E aí, aqui está dizendo assim, ó, está falando, né, da verossimilhança, está falando da verossimilhança fotográfica, na descrição científica da paisagem, não falta, inclusive, a notação referente ao pressuposto de que a personagem estaria sujeita à influência de determinado meio. E aí, por essas descrições aqui, qual seria a escola literária a que eles estão se referindo nesse texto? Aqui o Moisés Marçal está se referindo nesse texto. Ele está falando do parnasianismo, do romantismo, do naturalismo, do modernismo ou do pós-modernismo. Ó, eles são, primeiro, vamos pegar as palavras-chave desse texto. Orientados pela crença positivista, a ciência constituiu o sumo saber, tá? E a redenção do homem. Ele está dizendo que os adeptos desse movimento procuravam reduzir a gênese dos conflitos pessoais e interpessoais a 3 fatores: a herança, o ambiente e o momento. O enfoque narrativo dessa escola literária é em terceira pessoa. Apresenta características de relatório científico, objetivo, direto e franco. Só isso aqui eu já tiro o romantismo, tá? Já tiro o romantismo daí. E aí? Ontem nós falamos disso, gente. Falamos de uma obra ontem disso aí. Falamos ontem. O naturalismo vai entrar, tipo, realismo. Isso aí, naturalismo, realismo, naturalismo. E que é as coisas. Isso, sabe assim, lembra que ontem nós falamos de qual obra que nós falamos ontem? Falamos do... Não, aquele que eu falei para vocês que é muito forte, as descrições são fortes. Cortiço? O cortiço, que ele é, né, desse naturalismo realista. Mas você falou também daquele filme, daquele filme que lá. Falei que incidente na tarde. Falei. Por quê? Eu quero descobrir que eu tenho um cortinho. Ainda da linguagem, assim, bem... Do objetivo, né? Não, então já, eu acho que já é um pouco mais acessível, assim. Amigo, se você quiser, gente. Porque ontem eu estava falando... Ontem? Que loucura! Nós falamos do cortiço, e o cortiço traz, é uma literatura, mas é uma literatura, gente, ela é muito realista mesmo, mostra
a natureza humana, os interesses. Lembra daquela mulher que a Eduarda falou, né? Ela trabalhava, estudava, outro ia lá e arrancava tudo dela. Ela era casada com outro, os dois ficavam, tipo, caindo outro, sem funcionar. Então, assim, essa natureza, assim, tão, né, tão crua, sabe, de maneira tão, parece meio até fria, às vezes, né? Característica do naturalismo. Oi. O naturalismo ali é pessimista? Olha, não é pessimista no sentido, assim, de sentimentos de pessimismo, mas sim de mostrar o lado podre das coisas. Mostra uma crítica social, pessimista no sentido assim, não importa, sabe? É de ficar criando um ambiente, não, é aquilo que Ele mostra que as pessoas mostra, sim, exatamente. Tem história, podem fazer uma coisa com a mulher, e aí a maioria das mulheres esportistas não são para uma parede. Sabe? Então é bem. Professora, uma coisa também é que ele fala assim, positivismo, e essa pegando positivismo estava bem forte na Revolução Industrial. Sim, e isso aqui, ó, o que aconteceu com o realismo naturalismo é justamente quando se vem à tona tudo aquilo que foi provocado pela Revolução Industrial. O que a Revolução Industrial fez com as pessoas? Aumentar cada vez mais a ambição, os interesses, olho por olho, dente por dente, a gente precisa de vaga, precisa trabalhar. Não, você não me serve, eu prefiro você, porque você vai dar mais resultado na minha empresa. Aí o desemprego, a fome, a miséria, e aquela loucura, e automatizando algumas coisas, e desemprego demais, porque as pessoas não estavam preparadas para aquilo, poluição, desmatamento, destruição da natureza em função de máquinas. Então, tudo isso, né, veio com essa fase aí, certo? Então, naturalismo, letra C. Então, Oi? Realismo naturalismo. É mais ou menos, basicamente, eles até colocam realismo naturalismo, tá? Que são os dois. Essa aqui trazia essas 3 questões, certo? E aí vamos na página 7, que é um resumo que diz assim, ó. Os textos podem ter entre si concordância temática ou formal. Quando isso acontece, em um mesmo período histórico, classifica-se essas produções didaticamente em uma escola literária. Há um conjunto de obras de um determinado período consideradas importantes para a teoria e crítica literárias, chamamos cânone literário. Gente, os cânones, isso aí a gente ouvia muito lá no mestrado. E nós temos que ter acesso aos cânones da literatura, que são aqueles livros realmente das escolas literárias, né? Os grandes nomes da literatura, que são os cânones. Quando vocês ouvirem isso, a gente vai fazer até uma brincadeira em cima dos cânones, sabe? Porque, ai meu Deus, tinha uma colega lá que ela tinha todos os cânones, a gente estava brincando. Eu encontrava minha amiga, você está lendo os cânones, você está lendo literatura para entretenimento. E ela lia, né? Literatura de leite. E olha só, os textos literários são influenciados pelo momento histórico em que foram compostos, e é por isso que é importante você conhecer as características de cada período. Por quê? Porque às vezes tira um trecho do texto e pede para você identificar. Se você tem conhecimento das características de cada escola literária, vai ficar mais fácil para você responder. As escolas literárias são uma divisão criada para compreender e estudar os textos literários. O panorama das principais escolas literárias é apresentado para dar uma noção do percurso histórico da literatura. Apesar de importantes para a interpretação textual, as características das escolas literárias não resumem o conteúdo e o valor de uma obra. Não, né? Porque as obras literárias são muito mais do que o que se estabelece na escola literária, né? E há muitas obras que têm resquício de uma outra escola literária. No romantismo você encontra, às vezes, algumas outras características, né, de um naturalismo, de alguma coisa. Então, você vai encontrando. E, às vezes, pode ter criado alguns períodos, como dentro da escola literária, mesmo assim, exatamente, não, com certeza, isso aí, nossa, isso aí não é garantia de que é bom, né? Tem muita literatura realmente que... E vem muito também essa questão da literatura,
a literatura, ela é assim, ó, ela mexe com a gente de uma maneira assim, ela mexe com o nosso emocional, né? Então, nem tudo que está escrito, que está posto aí, como grandes obras literárias, realmente vem ao encontro daquilo que às vezes você espera quando você vai fazer a leitura, né? Nossa, às vezes você cria tanta expectativa em uma obra literária e não é aquilo que às vezes você não consegue entender, pegar realmente, né, o fio da meada daquilo lá, você fica, parece que nem era tão interessante. Você ouve tanta gente comentando, eu tenho esse problema sério. E eu tenho algumas obras que eu reli, eu fiz realmente a releitura, porque eu falava, gente, não é possível, só eu sou burra, será que todo mundo está achando isso aí tudinho, eu não acho? Né? Porque é o nosso olhar também, Então, na época mesmo do mestrado, era tanta discussão, e tem livro, gente, que não vai, tem livro que você até tenta, ó, eu vou dar um exemplo para vocês de um livro que eu não consegui ler, e eu já comecei 2 vezes, e é um livro que se comenta tanto, eu falo, eu nem falo que eu não li, sabe? Porque eu comecei 2 vezes e eu paro, que é o Quarto do Despejo, sabe por quê? Gente, eu acho tão forte, aqui vai me definindo tanto, aquela mulher sofrendo daquele jeito, vai me definindo tanto aquilo que faz mal para mim, eu paro de ler, porque não aguento aquele sofrimento. E eu lembro da minha mãe, que minha mãe criou 5 filhos, meu pai alcoólatra, batia nela, e minha mãe apanhou a vida inteira do meu pai, e aquele livro me deprime, que você não imagina. E aí eu começo a me dar aquele desespero, sabe, de ver aquela fome, gente, a fome desespera a fome, sabe? Pensar que uma pessoa passa fome, para mim, é desesperador. Desesperador, eu gosto muito de falar disso, eu me desespero diante da fome. E aí, aquele livro, todas as vezes eu começo, todo mundo fica falando, eu fico com vergonha de vai, não me parte despejo, então eu vou ler, né? Quando eu fui chegando uma parte, eu falo, não quero mais esse inferno de pessoa. Larga a mão, sabe? Eu quero um trem para não precisar ser minha. Sabe? Essa sensação que eu tenho quando eu começo a ler, gente, aquela mulher, ela sofre demais. Não é? O sofrimento, assim, é aquela luta, e aquela coisa, e é tanta miséria, e tanta pobreza, parece que nada dá certo, sabe? Então, a literatura ela tem essa dimensão de mexer com você, e às vezes, né? Você não consegue. Exatamente, quando você começa a ver com os olhos da realidade, você vê que é muito forte aquilo, sabe? Agora, quando você lê, por exemplo, Dom Casmurro, quando você se diverte com Dom Casmurro, que é aquele que estava... Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quando a gente começa a ler, qual é aquele outro que tem o... Ai, gente, é super engraçado. Memórias do Sargento. Gente, que ele é muito engraçado. Tem as mazelas, né? Tem essas questões. Mas de uma maneira suave, você se diverte, você ri. Quando eu não gosto nada de obras que me apertam demais, assim, sabe? Eu sou muito sentimental. E aquele filme, por exemplo, Milagre da Cela 7, eu achei que vai morrer. Não, é desse jeito, eu só acabei. Me deu crise de enxaqueca, eu chorei demais, eu não parava de chorar, não, segundo. Eu também. Aí aquele outro aspecto de milagre. Eu falei, não quero. E a vida é bela? A vida é bela, eu falei, não, gente. Não, eu não vou aguentar se terminar de assistir esse filme. A vida é bela, eu pensei morrer também. Eu chorava todo aquele filme, gente, aquele filme é tão emocionante. Você já assistiu A Vida é Bela? Meu Deus do céu, é lindo demais. Mas é lindo, só que é daquele filme assim, que te... Eu tô vendo que tinha um negócio da redação lá, nossa senhora, já foi uma novelinha, meu pé de laranja lima, já foi uma novelinha, olha, de muita novela, uma novela, né? Já foi uma novela. Então, pessoal, é essa dimensão da literatura que é marcante, que é forte demais, né? A dimensão da literatura é um negócio impressionante. E realmente, às vezes, os cânones literários, eles não nos atingem de uma maneira por conta da nossa visão mesmo. Por isso é que lembra quando a gente fala da conscientização, por que falar de conscientização é tão vago? Porque uma obra, porque, olha só, a minha idade, eu tenho filhos, eu tenho toda essa história da minha mãe, né, que batalhou para criar a gente praticamente sozinha. E aí eu vou ler um livro como Quarto de Despejo, eu vejo aquela mulher vivendo aquele sofrimento, aquela miséria, aquela fome, sabe, tantas provações, parece que nada com aquela mulher dá certo, e eu começo a reviver algumas coisas e pensando, meu Deus, vocês ainda estão, né, na aurora da vida e ainda não viveram muitas coisas. Tem uns que têm consciência social, tem uns que nem têm consciência social, não estão nem aí.
sabe? Nem para pensar que a gente passa fome, que existe isso, né? Então, a literatura, ela tem essa dimensão, a dimensão de mexer com o nosso emocional de modo que a gente pode realmente entrar naquela história literária, viver aquela história como simplesmente também você acha que aquilo lá não, sabe, não vem ao encontro do que você, de repente, está preparado para ler. E tem isso, gente, tem obras que você não está preparado para ler no sentido de faltar mesmo algum embasamento para que você compreenda a obra. Às vezes, qual é o problema dos cânones? Não, o problema entre aspas. Porque os cânones, eles trazem muita coisa que às vezes você ainda não está preparado, porque você não falta alguns embasamentos para você compreender a obra. E aí fica, né? Peraí, mas, por exemplo, você colocar um adolescente para ler Dom Casmurro, para ele, talvez ele nem perceba que existe ali a questão da discussão tão séria da traição, né? Porque ele é outro universo. Né? Você põe um adolescente para ler uma obra dessa dimensão. Aí você vai lá ver uma tese de doutorado a respeito daquele mesmo livro que, de repente, um adolescente leu. Então, são mundos muito diferentes, né? E a literatura, ela tem esse poder de realmente mexer com a gente desse jeito. A partir da próxima aula, nós vamos entrar na escola literária. Como eu já disse para vocês, nós vamos passar por todas as escolas literárias, fazendo, né, mais ou menos atividades, mas vamos passar por todas. E realmente, pessoal, a gente tem que olhar, vocês principalmente, têm que ter um olhar diferente para a literatura. Ah, eu não gosto de literatura. Reveja esse conceito. Vamos rever esse conceito de eu não gosto de literatura, porque a literatura, ela está muito presente na nossa vida em todos os sentidos. E a literatura, ela não é só para entreter, ela não é só para distrair, ela não é só para alegrar. A literatura também é para fazer as denúncias sociais, trazer à tona, né, todas essas questões que sempre foram veladas na sociedade. Aí é o que eu disse. Um relato lá, um trecho do livro Senhora, que foi escrito, meu Deus, lá no século XX, começo do século XX, e de repente a gente vê ele tão presente na nossa sociedade hoje, em que as pessoas têm as ambições, os interesses pessoais acima de tudo, né? Desde que eu não esteja me dirigindo a lei, eu posso fazer, né? Mais ou menos assim. E qual é a visão que nós temos hoje? E a literatura, ela promove isso na nossa vida, ok? Então, encerramos por hoje. Agora sim eu posso desejar um bom final de semana para vocês, porque eu não desfecho amanhã. Só no primeiro final de semana. Só, eu peço.